Bom, boa tarde, internacionalistas e simpatizantes. Hoje a gente está aqui numa edição especial do Série Entrevista, para falar sobre o Brasil Potência, né, nesse 7 de setembro. Olha só que data emblemática, né? E para isso eu estou simplesmente honrado de estar aqui, provavelmente com os dois maiores geopolíticos desse país. Muito feliz para mim e para todo mundo do Cieri. Todo mundo ficou muito feliz com vocês terem aceitado o convite. A gente fica muito honrado e muito feliz com a presença de vocês. A gente está, então, com o André Martim, que é mestre e doutor em Geografia Humana, tem livros e textos publicados sobre geografia política, geopolítica, geografia regional, com enfoque os temas de regionalismo, federalismo, das fronteiras e da geopolítica global. É professor titular em Geografia Política na Universidade de São Paulo. E temos também o professor Fávaro, que além de ser nosso professor na universidade, é meu amigo. É geógrafo formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. E é professor titular, como eu já falei, do curso de Relações Internacionais da Universidade Paulista. Bom, bem-vindo, professores. A palavra inicial está com vocês aí. Muito bem. Saudações, Gandhi. Saudações, professor André Martim. Uma satisfação, uma honra estar na presença de vocês. Os maiores geopolíticos do Brasil. Professor André, eu estou aprendendo, estou quase lá. Perdoe. Eu gostaria de cumprimentar toda a comunidade da Universidade Paulista, mormente o pessoal do Cieri, que tem organizado essa sequência de entrevistas das mais construtivas possíveis. Eu fico honrado com o convite e grato a vocês. Penso que pelo menos a maioria foi meus alunos, né? O Gandhi, a Cássia, né? E as boas relações que a gente tem no contexto da nossa universidade. Eu sou muito grato à nossa comunidade. Obrigado. Bem, meu boa tarde a todos também, né? Um dia importante para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso país, num momento difícil que nós estamos atravessando e que repõe a questão da nacionalidade, né? Eu sou de uma geração que teve contato muito íntimo com o tema da questão nacional e ela está de volta. Então, eu acho que é hora da gente trazer aquela experiência que nós tivemos naquela época e retrabalhar para agora, não é? Sou muito grato ao convite e poder estabelecer um diálogo aqui, né? Geografia, relações internacionais, porque é da somatória dessas duas perspectivas que nasce a política externa consciente, né? Essa que nós temos nem pode ser chamada de política externa, e certamente não é alguma coisa muito consciente. Mas quem tem a intenção de orientar, né, a inserção do país no mundo de uma maneira científica, tem que passar por geografia e relações internacionais e a geopolítica. Então, é um prazer estar aqui também para discutir isso, numa hora em que o Brasil está na sua encruzilhada histórica. Excelente colocação, professor. Com certeza, a geopolítica é elemento central se a gente quer pensar o país como uma grande nação, um país potência, né, no mundo. Bom, sem mais delongas, vamos passar aí agora para as perguntas, né? Sabe uma questão interessante que eu descobri esses dias? Só um parênteses, viu, pessoal? A minha namorada entrevistou o professor André Martim no ano passado para falar sobre o mega leilão da Petrobras, do pré-sal. Olha só a coincidência. Um beijo aí para a Sophie. Só um parênteses, mas bom, vamos lá para as perguntas. Para começar, né, para a gente falar sobre o Brasil potência, né, esse conceito, essa ideia, que às vezes remonta até mesmo
o saudoso Milton Santos, né? Quais são os elementos, né, internos necessários para a construção de uma nação-potência? O que a gente precisa ter no âmbito nacional, no âmbito interno, para que a gente possa almejar, lograr este status internacional? Bom, é uma pergunta bastante ampla, né? E que convida a gente a retomar a teoria, não só a teoria das relações internacionais, como também a própria geopolítica, né? Existe uma relação muito estreita entre a teoria das relações internacionais e a teoria geopolítica, né? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter muitos recursos, né? Já dizia Friedrich Hatzel, espaço é poder, né? Em segundo lugar, você tem que fazer bom uso dos seus recursos, né? Então, a população ela tem que estar apta a aproveitar o espaço, né? Nós temos um território herdado que ainda é mal aproveitado, né? São várias as tipificações que você encontra no âmbito da teoria, né, que apontam para as fontes do poder nacional. A mais famosa dela é do Hans Morgenthau. Ele faz uma tipificação de quase 10 elementos, né, capacidade diplomática, capacidade militar, posse de recursos, enfim, né. Tem o Klein, né, o Ray Klein, que ele fez uma tipificação mais sintética e até de dimensão matematizada, né? Eu gosto muito do Hélio Jaguaribe. Eu acho que o Jaguaribe ele consegue ser sintético, e essa síntese que o Jaguaribe faz não é uma síntese simplificadora, é uma síntese de poder de interpretação, vamos dizer assim, né? Uma síntese saudável. Ele diz que o poder, a viabilidade nacional está na melhor equação que pode ser feita entre recursos naturais e recursos humanos, né? Se nós temos recursos naturais, então nos falta formar recursos humanos, né? É uma relação que é cara para a geografia como um todo, porque toca a relação do homem com o seu território. Interessante, interessante. Professor André, quer fazer algum apontamento nessa questão? Quero sim. Então, olha, ele colocou bem, porque você pode ir sofisticando, né, e tornando complexo. Quando a geopolítica surgiu, vamos recordar que os estados estavam lutando por território, né, por conquista, anexação, essa coisa toda. De modo que saiu muito interligada a ideia de conquista territorial com a ideia de ciência geopolítica. Então, quase como se a geopolítica fosse um guia para a expansão territorial. Foi assim que ela nasceu. Isso estigmatizou um pouco a geopolítica por um certo ângulo, visto exatamente pelo lado das relações internacionais, que imaginam a possibilidade de acordos, né, regimes internacionais, ou seja, um direito internacional e não o controle puro e simples militar do território. Não obstante, a questão do controle militar do território não desapareceu. E é verdade que geopolítica e teoria das relações internacionais têm uma aproximação, sobretudo, através do realismo, né? Então, por exemplo, agora, eu acho que se nós tivéssemos uma perspectiva muito idealista das relações internacionais, poderíamos imaginar que o susto que a humanidade levou com a Covid nos levaria necessariamente para mais cooperação internacional, mais gastos em saúde, mais poder para a OMS e menos corrida armamentista e preparação para a guerra. O que nós vimos na realidade? Esse que é o problema, né? Então, o egoísmo nacional está falando mais alto, cada país querendo a sua solução, né? Então, é um pouco disso que se trata.
eu até fico espantado, eu leio no jornal como os preconceitos afloram, né? E essa luta pela vacina se tornou uma luta geopolítica, né? Então, e aqui já está se falando que se for a vacina russa, não vamos tomar. Bom, se for chinesa, também não. Bom, estamos aguardando que só a inglesa, ou se vier inglês ou americana, aí tudo bem. Então, virou, quer dizer, perdeu-se a dimensão, inclusive, da ciência. Não tem universalismo possível, né, nesse quadro de disputa geopolítica. Tanto é que até agora não há um consenso sobre a origem da própria pandemia. Uhum. Então, para resumir, eu acho que de todos os elementos que conformam um poder, um grande poder, você tem que ter, primeiro, a vontade do poder, é subjetivo, tem que ter vontade. Um grupo tem que ter vontade de ter poder, de ter esse poder, né? Então, eu sempre lembro que, por exemplo, você tem um exemplo claro. Cuba é pequenininho, mas tem uma grande vontade de ser um país soberano, de não abaixar a cabeça, né? Então, Cuba, pequenininho, levou 50 mil soldados para lutar em Angola contra a África do Sul, quando a África do Sul invadiu Angola, né? Então, vejam, isso é vontade. Então, o poder também precisa ter vontade. Precisa ter vontade de poder, né? Então, eu acho que esse elemento subjetivo é importante. E, para isso, você tem que ter uma ideologia que comande essa vontade, que oriente essa vontade, né? Então, um pequeno núcleo ideologicamente muito coeso, sim, é um grande fator de poder. Ao lado do Minho, né, em torno do Porto, ergueu-se o Estado português. Era um pequeno núcleo de senhores, né? Lisboa estava longe ainda, na verdade. Na Inglaterra, foi um pequeno grupo que foi o núcleo, né, do reino inglês. Então, vocês podem ver que são pequenos núcleos, né, que conseguiram extraordinários feitos. Por quê? Porque estabeleceram uma correlação entre o projeto que eles tinham, a coesão, o controle do seu território, né, e aí desenvolveram armas correspondentes. Para concluir, eu acho que é a geopolítica, no final das contas, que guia tudo. Ou seja, você só vai buscar a tecnologia, inclusive bélica, que você sente necessidade em função da leitura geopolítica que a sua elite faz. Quais as ameaças e quais as potencialidades que você tem. Bem isso, você, então, decide que ciência, que tecnologia você vai desenvolver, né? O exemplo coreano do Norte, a pequena Coreia do Norte, país sem recursos quase, não é? Mas o que eles pensaram? Eles falaram, não, pelo desafio que nós temos que ser uma potência nuclear. Não vou entrar no mérito moral, né, ético. Não, eles ameaçam. Estou dizendo, uma pequena elite, né, conclui com clareza de que precisa de tal coisa. O que nos falta é exatamente isso. Nós não temos clareza do que queremos. E falta geopolítica. Com certeza. Não, um ponto fundamental aí que eu não tinha pensado é esse elemento subjetivo da vontade, né? Vontade de poder. É um ponto para a gente se pensar aí, né? Qual é a vontade do Brasil em âmbito internacional, né? Só Excelente. Por favor, Paulo. complementando, Uhum. a questão da concepção geopolítica, né? Você precisa ter uma elite com vontade decisória, como o professor diz, e essa vontade ela tem que ser uma vontade unificada. No meu doutorado, por exemplo, eu estudei a Argentina. Na Argentina, do começo do século XX, o que se constatou é que existia duas vontades. Uma de caráter continental e outra de caráter insular. Então, também acaba tocando no que o professor falou.
Você não precisa ter só uma concepção, mas essa concepção ela tem que ter um certo nível de universalismo para aglutinar vários grupos da sociedade em torno do projeto. Perfeito. Uma ideia que a gente pode continuar, então, nessa linha, é falar sobre o papel, né, das empresas e das indústrias nacionais para esse projeto, né? Dado que com o desmonte, né, das principais empresas estatais e as que detêm o maior know-how tecnológico do país, né, como a Petrobras e a Embraer, que recentemente teve uma tentativa frustrada de fusão com a Boeing, né? Qual é o papel que essas empresas têm para um país potência, né? E um outro dado interessante é que recentemente o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Comando do Exército oficializaram que a compra de bens para as Forças Armadas e polícias do país serão feitas preferencialmente nos Estados Unidos. Isso é claramente um tiro de misericórdia aí na indústria de defesa nacional, né? É uma clara abster-se praticamente da vontade de querer produzir seu próprio armamento, né? O que vocês consideram, né, sobre essa questão, né? Como que a gente poderia daqui para frente, né, pensando um Brasil como uma grande força internacional, né? Que papel essas empresas têm e quais os setores que a gente pode aí elencar, que a gente poderia também servir como um fornecedor do mundo, né? Bom, uma pergunta bastante difícil, né? Um bom começo seria a gente falar que a estatização, né, é um conceito correlato, porém bem distinto de nacionalização, né? Para ser nacional não precisa ser do Estado. Tem grandes empresas brasileiras que são nacionais e que, dado o momento que se vive, essas empresas também estão se desnacionalizando. É um processo de desestatização e desnacionalização, né? Talvez a desnacionalização seja bem pior que a desestatização, né? E a estatização ela pede uma ciência fina, porque a gente fica nessa discussão de Estado mínimo, Estado não sei o que lá, toda economia é mista. Algumas economias têm uma menor participação do Estado, outras não. Todas têm. Você vai falar que os Estados Unidos é Estado mínimo? Olha o papel que as Forças Armadas têm sobre a economia americana. Perfeito. Então, não existe Estado mínimo nos Estados Unidos. O Estado tem outros papéis que não tem no Brasil, mas ele é um Estado atuante no desenvolvimento do país, né? Historicamente, você tem a presença do Estado brasileiro na fase desenvolvimentista no Brasil, desenvolvendo aqueles setores que a comunidade empresarial brasileira não tinha condição de desenvolver por conta própria. É o caso da mineração. O rico brasileiro é um fazendeiro do café. Ele não é um minerador. O rico brasileiro não é o rico inglês, não é o rico japonês. Então, o Estado ele tem duas alternativas. Ou ele faz com dinheiro público a mineração e assegura aquele bem para o patrimônio nacional, ou ele entrega para o capital privado estrangeiro. Não tinha muito o que fazer. Então, você assegura aquele bem público sob controle estatal, e aquele empresário que era cafeicultor, ele vai partir para a indústria para ser dono de uma fábrica de filtros ou de junta de motores. Então, com isso, você vai ampliando o parque produtivo brasileiro e melhorando a viabilidade nacional. Desde os anos 90 que nós abrimos mão de empresas estratégicas. Empresas que têm esse papel de impulsionar.
Eu penso que isso vai ter uma contracorrente. Talvez não em nossa geração, mas vai ter uma contracorrente. Por uma razão de toda simples. A sociedade brasileira pede o Estado. Ela é uma sociedade com uma capacidade de organização e de mobilização muito pequena por ela mesma. Interessante. Então, vai chegar uma hora que o Estado ele vai ter que voltar para a controlar determinados setores da produção econômica, exatamente para induzir alguns fenômenos sociais que o Brasil vai se ver necessitado. Como o professor muito bem disse, quais são esses setores? Depende de uma concepção, depende de ter as coisas claras. Tá? A minha posição sobre esse aspecto da estatização é esse. Com relação a compras militares nos Estados Unidos, não é novidade. Nos anos 50, em 1952, o Vargas foi obrigado a assinar um acordo com os Estados Unidos de compra de material. Foi uma coisa que puxou a nossa indústria muito para trás, que castrou o Brasil de uma projeção estratégica autônoma, que os próprios governos militares denunciaram. Não vamos esquecer que foi o governo do Ernesto Geisel que denunciou esse acordo militar. Tá? Então, eu penso que a gente está repetindo a novela também. Esse seria um momento interessante, né, professor? Só desculpa te interromper rapidinho, porque o Brasil já produz os seus aviões de transporte, o KC-390 é um exemplo, já produz os blindados de transporte, mas não produz blindado de combate nem avião de combate, né? O caça, o Gripen seria uma novidade, né? Mas que deu uma certa minguada, digamos, né? Nesses últimos anos, né? Enfim, é um ponto interessante de se discutir, né? Sim, sim. E, inclusive, não são todos os itens do mercado internacional que atendem nossas necessidades. A necessidade brasileira de blindado é uma necessidade muito específica. Na época que se falava do Osório, do EET-1 e o EET-2 Osório, na época da Engesa, qual era a especificação do Exército? Não passar de 40 toneladas. Porque a gente não tem uma malha viária para isso. Se você olha no mercado internacional, são poucas as ofertas. A maioria dos blindados tem mais de 50 toneladas. Entendi. O Japão produz um de 40, 42, se não me engano, que é o T-10. Mas o Japão está proibido por lei em exportar armas. A Índia tem o tipo 15, que é feito para as necessidades chinesas, não as nossas, né? Então, existe um nicho que a indústria brasileira podia estar ocupando e exportando para o mundo, né? Mas nós estamos perdendo essa oportunidade histórica. Interessante. Exatamente por abrir mão da nossa autonomia em matéria de armamento. Eu acho que o grande drama brasileiro, para não dizer tragédia, a grande tragédia brasileira, chama-se neoliberalismo. Acho que nenhuma outra sociedade foi tão fundo quanto a brasileira na experiência do neoliberalismo. Eu arriscaria dizer que nós fomos mais fundo até do que o Chile do Pinochet, porque o Chile de Pinochet preservou a mineração, que era a principal atividade exportadora, ainda é. O cobre é estratégico e é do Estado, manteve-se estatal, e ligado às Forças Armadas e, portanto, soberania nacional, que é financiamento das Forças Armadas, autofinanciamento das Forças Armadas, está preservado pela manutenção da estatal de cobre do Chile. Até o Pinochet, que foi o primeiro a experimentar o neoliberalismo no mundo. Então, vejam, aqui eu acho que foi pior, porque nós tivemos uma coincidência nefasta de fazer coincidir aquela divisão que é tão falada hoje por uma ala da esquerda, né? Lembrando a divisão da Casagrande Senzala. Pois bem, aquela memória ela casou muito bem com o neoliberalismo. Por quê? Porque os filhos, né,
brancos, da classe média branca, né, queriam a escola privada para não se misturar com o povaréu, né, da escola pública, da turma da periferia, né, que são os não brancos que hoje estão sendo chamados de negros, né? Mas nós sabemos do que se tratava. Se tratava de você garantir uma educação melhor para o seu filho. Então, aí a ideia, né, de você conseguir melhores condições. Então, você já está absorvendo o ideal do neoliberalismo, porque a sua educação não é para melhorar a sociedade, a sua educação é para você melhorar de vida. Então, já ideologicamente começa a ser introduzido um elemento muito importante, eu acho, que a sociedade brasileira assimilou de uma forma brutal. De tal maneira que o raciocínio é um pouco esse. O Estado, no Brasil, é só para os pobres, né? A escola pública, a saúde pública, o Estado é para os pobres. Quem tem condições vai buscar no setor privado, que é melhor, você vai ser bem atendido. Se você for para o setor público, vai ficar na fila, as escolas públicas são piores. Então, eu quero o melhor para mim, para a minha família, eu vou para o setor privado. Bom, e o setor público? Se é para os pobres, o Estado consegue deixar que esses pobres se tornem menos pobres ou não pobres? Não. Então, o Estado não resolve o problema dos pobres que continuam pobres. E então segue o círculo vicioso. Bom, então, e essa separação permanente, né? Não pode haver, se você olhar pelo ângulo, né, da sociedade como um todo, não pode haver escola privada, não é? Então, começamos daí. Agora, mas então, nenhuma empresa privada? Não, espera um pouquinho, calma lá. Não é também que você vai fazer tudo estatal, né? Se tem uma coisa que é ridículo ser estatal, é restaurante, por exemplo. Restaurante estatal não tem cabimento. Quitanda estatal, cabeleireiro estatal. Isso não dá. Então, o que é o mercado retalhista, pequenos negócios, a livre iniciativa tem que ser mantida. Mercado, como com as regras do mercado. No mercado retalhista, funcionam as regras do mercado. Na feira, né? Nesses pequenos serviços. Isso tudo bem. Agora, se você está tratando de energia, água, né? Telecomunicações, petróleo, peraí. Aí tem que ser estatal, porque se for monopólio privado, eu acho engraçado o pensamento neoliberal, porque não, é o Estado que é o inimigo. Não, quem é o inimigo é a multinacional. Que forma cartel, né? É claro, que forma cartel. Você não tem como concorrer. Uhum. Não é o Estado que esmaga com seus impostos o coitado do empresário. Não, é a concorrência desleal. Não é verdade? Uhum. Então, a força do capital financeiro, o capital financeiro aqui só serve os grandes conglomerados, a eles. Então, não é um capital financeiro que serve ao pequeno empresário. Nós vimos agora na pandemia. Uhum. De modo que eu penso o seguinte, a primeira questão a ser superada é essa ideia de que nós temos que privatizar tudo. Não, isso é imbecil. Do mesmo modo que não tem que privatizar, estatizar tudo, não tem que privatizar tudo. Tem que haver um convívio entre a iniciativa privada e a estatal, né? Dentro de um projeto nacional, né? Agora, se o setor privado, né, vê o Estado como inimigo, quer destruir o Estado, bom, nós não vamos longe desse jeito, sem dúvida. Não, perfeito. Hoje a gente está passando por uma economia rentista, né? É aquela economia, aquele capital que muitos economistas dizem que é vadio, né? Porque não tem aplicação na economia real. Um outro ponto interessante, né, que o professor Fávaro e o professor André falaram, é sobre o modelo neoliberal que o Brasil adotou, né, de
anos 80 em diante, né? Vamos dizer assim. A gente pode considerar o Brasil o melhor aluno do Consenso de Washington, né? Enquanto a Coreia do Sul, a China, não, foram os piores alunos do Consenso de Washington. A gente pega ali os anos 80, né, o ano 1980, foi um ano que alguns economistas até brincam, um ano cabalístico, né? Porque Brasil, China, Coreia do Sul, eles estavam em praticamente patamar de igualdade, né? Depois disso, alguma coisa aconteceu, né? Veio em 89 o Consenso de Washington e tal, que desenha isso pra gente, né? A gente consegue ver que o Brasil pegou um caminho, China e Coreia do Sul pegaram outro caminho, né? O Celso Furtado, perdão, professor, eu posso... Não, exatamente, só estava concordando. Pode falar. O Celso Furtado, ele tem um texto publicado na revista Política Externa, chamado Globalização das Estruturas Econômicas. Esse é um texto de 1992, onde ele fala que ele foi um dos grandes formuladores do modelo brasileiro e que muito preocupa ele o modelo ser abandonado por causa de uma crise conjuntural, de um desgaste conjuntural. Ele vai dizer que um dos poucos elementos que leva a sociedade brasileira a um pacto social é a indústria nacional. Você vê lá, tem várias vontades sendo amarradas em torno dessa prática, em torno da indústria. Você tem a vontade do grande empresário, você tem a vontade do trabalhador, você tem a vontade do militar, você tem a vontade do intelectual, porque a indústria também ela é uma fonte de produção científica. Quando você acaba com isso, você desarticula o pacto. E daí você vê, se você for no banco, ninguém te incentiva a comprar uma casa, mas todo mundo te incentiva a você aplicar o dinheiro em um lugar que você não sabe direito onde ele vai estar e que ele pode sumir de maneira conjuntural. Então, esse artigo do Celso Furtado eu acho muito interessante sobre essa transição entre o Brasil desenvolvimentista e o Brasil neoliberal. E algumas coisas também falta de visão, né, professor? Olha, cartório ser empresa privada é uma jabuticaba, né? Quantas informações, quantos assuntos pessoais que passam por um cartório, né? Verdade. E é um custo altíssimo para uma casta. É uma casta, né? É uma casta. Exatamente. Bom, acho que agora a gente pode passar então para a questão internacional do nosso papo, né? Que é um conceito que o professor André Martin aí é o grande guru do país sobre isso, né? Que é o meridionalismo, né? A importância do conceito geopolítico de meridionalismo para a construção do Brasil potência, né? Como o Brasil poderia tornar-se a grande liderança do sul global. Acho que aí está a questão, o grande salto, né, para o Brasil, em âmbito internacional, né? Deixa eu aproveitar e explicar a história, né, de como eu cheguei a essa ideia. Por favor. Porque acho que todos os alunos que passaram por um curso de geografia viram essa aula com algum professor sobre a posição geográfica do Brasil. Então, eu lembro até hoje, porque é uma pergunta que é chave em vestibular, né? Então, eu dei aula há muitos anos para preparatórios para a carreira militar, inclusive. E nos vestibulares, então, poderia cair. E eu estranhava o seguinte: bem, o Brasil está 100% no hemisfério ocidental ou americano. Ok. Né? Separado da ilha mundial, né? 92% do nosso território está na zona intertropical. Né? Só uma faixazinha lá no extremo sul
da campanha gaúcha, que sai fora da faixa intertropical, já está na faixa subtropical, tem um clima igual ao do Uruguai, inclusive é muito bom para vinhos, né? A partir dos 30 graus de latitude, né? Isso melhora o vinho. Então tem esse componente historicamente. Então, agora, ninguém falava que 93% está no hemisfério meridional, né? Só tem aquele pedacinho ao norte, né? Roraima e Amapá, que ficam já no hemisfério norte. E isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, ninguém fala que nós somos meridionais. Aí eu peguei e olhei. Quando eu olho para o hemisfério meridional, que todos façam esse exercício, bom, qual é o maior país do hemisfério meridional? Nós. Eu falei, espera um pouquinho. Mas nós somos o gigante do hemisfério meridional. Nós somos o maior do hemisfério meridional, né? Então, nós podemos ser a primeira potência do mundo meridional. E aí comecei a trabalhar essa ideia. E por que a gente não fala sobre isso? Ora, isso resolveria o nosso grande impasse histórico, geohistórico, de um Estado metropolitano europeu e um povo colonial ameríndio e africano. O padre Vieira, que agora está sendo alvo aí, né, de atitudes iconoclásticas aí, né? O padre Vieira tem uma frase em que ele diz que o Brasil, né, ele tem corpo ameríndio, corpo americano e alma africana. E obviamente se esqueceu de dizer, não quis omitir, que a cabeça pensante era europeia, né? Então vejam, nós somos esse conjunto complexo. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que assumir isso e perceber que em todo o hemisfério sul, que historicamente, aí indo para a história, né? Historicamente, quando Portugal percebe que tem um hemisfério sul e vamos reconhecer, o caminho para as Índias foi o quê? Foi a perseguição do caminho meridional, do caminho para o sul, né? Indo para o sul para contornar a África, né? Até quanto mais ao sul possível para contornar a África para poder chegar às Índias. Essa foi a perspectiva portuguesa. Ora, com isso eles perceberam que o sul era uma coisa enorme, era todo um hemisfério, era a parte não iluminada, né? A parte escura da Terra, tem a parte escura da Lua. E engraçado, porque a metáfora política se mantém. Nós continuamos sendo a parte escura da Lua, a parte escura da Lua. Ou seja, esse hemisfério sul, a que eu me refiro agora com mais rigor, ele, na verdade, é geopolítico. Portanto, ele vai mais ao norte, ele inclui a zona intertropical. De modo que o mundo intertropical, o mundo austral, ou seja, temperado meridional, que a gente chama de Austrália, Argentina, Chile, né? E mais a Antártida, portanto, a polaridade sul, não é? O mundo temperado sul austral e o mundo intertropical. Esses três conjuntos somados formam o mundo meridional. Esse mundo meridional foi submetido à colonização pelos povos do norte, deste setentrião, acima desses 30 graus de latitude, mais ao norte. Estados Unidos, Europa, Rússia, China e Japão. Estão todos lá acima. Então é fácil perceber. As grandes potências industriais, as grandes potências militares, econômicas, estão todas lá ao norte. E nós aqui sofremos a colonização, né? E eu acho que é daí que nasceu esse nosso complexo de inferioridade, né? O grande problema brasileiro, acho que é esse. Nós somos grandes, o que nos dá orgulho. Mas a gente tem um certo receio de ser potência. Por um lado é bom, porque as potências costumam ser arrogantes, prepotentes. Mas, por outro lado, é ruim, porque também você acaba sendo subordinado, né? Então, o que eu chamo de meridionalismo é uma atitude de liderança deste mundo meridional para que ele todo consiga se emancipar, né?
da dominação histórica do Norte. Então, é um movimento geohistórico de grande alcance, e que só vem, na verdade, na continuação do terceiro mundismo e do não alinhamento, né? O não alinhamento não foi possível, né? Porque, de fato, as potências acabaram se alinhando na Guerra Fria, né? De alguma maneira, elas acabaram se alinhando. Não teve muito jeito. A Índia foi quem mais saiu, mais ou menos, incólume, né? Mas o Brasil, durante a Guerra Fria, acabou se alinhando aos Estados Unidos, né? Isso fez com que o movimento não alinhado se enfraquecesse. Bom, e agora? Agora é outra situação. E, novamente, a gente percebe que lá no Norte a situação ficando grave, né? Há o risco de um confronto de grandes proporções no hemisfério norte, e nós aqui estamos só assistindo. De modo que essa condição de sermos apenas satélites, né, das 5 estrelas que estão no norte, eu acho que um país do tamanho do Brasil, com o histórico que a gente tem, tudo, com a população que a gente tem, aí vamos para os elementos de poder da primeira pergunta, temos população, tamanho suficientes para pretendermos uma liderança, né? Mas nós precisamos calibrar isso e passar a ter vontade de ter essa liderança, né? Eu tenho a impressão que falta ao brasileiro, antes de mais nada, esclarecimento. É isso que falta ao povo brasileiro, né? E não é a mesma coisa que informação e educação. É esclarecimento, é outra coisa. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco mais, professor, desculpa te abusar, mas sobre essa teoria do bilateralismo, né, entre Brasil e Índia. Eu já vi o senhor falando um pouco sobre isso em algumas palestras, eu achei incrível. Se puder falar um pouquinho mais sobre isso, seria muito legal. Exato. Eu acho que, então, a chave é a Aliança Brasil-Índia, porque o Brasil sozinho, então nós somos assim, a gente se acha forte, mas nem tanto. E aí se acanha. Pô, não dá para ficar nessa daí, né? Agora a gente tem visto isso nesse embate Rússia e China, a gente fica, uma hora estamos com os Estados Unidos, já com a China, e não conseguimos ter uma posição autônoma. Ora, se nos associarmos à Índia, poderemos ter essa posição autônoma. A gente tem que entender aonde nós estamos, né? Em que grupo nós estamos, qual é o nosso bloco. Qual é o nosso bloco? Não é o bloco do Norte. Por isso que eu acho que houve um grande equívoco, me perdoem os admiradores do BRICS, né? Mas eu acho que houve um grande equívoco no conceito BRICS, e a hora que o Celso Amorim quis transformar aquilo num conjunto geopolítico. Ele cometeu um erro, na minha opinião, né? E vou tentar argumentar por quê. Primeiro, atraiu a ira americana. Isso está mais do que evidente. O golpe contra a Dilma foi depois do Banco dos BRICS. É claríssimo isso, certo? Então, os Estados Unidos não aceitaram o Brasil nos BRICS. Vamos falar claro, com todas as letras. O golpe veio por causa disso. A Lava Jato foi desencadeada, né, por causa da entrada do Brasil nos BRICS. Então, eles não avaliaram isso. E eu posso confirmar isso, que não houve avaliação correta na época, da parte do Itamaraty, sobre qual a reação americana à entrada do Brasil nos BRICS. Foi o Brasil que puxou os BRICS para se tornar um grupo geopolítico. Isso o Celso Amorim que declara, reconhece isso. O Brasil que puxou essa ideia. Os chineses e os russos acharam ótimos, porque eles saíam do seu confinamento eurasiano. Pô, tem uma plataforma de entrada diplomática aqui na América Latina, perfeito. Ainda mais para o maior país da América Latina. Para eles foi ótimo, né? Agora, vejam, o Brasil não tinha estrutura interna e não tinha desenvolvido internamente uma estrutura capaz de segurar essa decisão. Tanto é que, olha como nós estamos agora, na verdade. Então, acho que foi um grande erro o BRICS, porque não é o nosso ambiente. O BRICS mistura duas linhas de potência em níveis diferentes. Rússia, China e Estados Unidos é primeiro nível. Aí vem os outros. Aí o Brasil pode se colocar, né? Porque o Brasil tem condições
de competir em todos os níveis, até no militar, isso se planejar fazer, né? Mas nós teríamos condições de nos colocarmos de modo a nos compararmos em termos de potência militar a França, Inglaterra e Índia. Eu acho que é com esses três que o Brasil tem que se alinhar do ponto de vista militar, né? Agora, não vamos chegar lá no nível de Rússia, China e Estados Unidos. Não vamos, né? Acho que, do ponto de vista nuclear, inclusive, é uma questão bem complexa, né? Mas, pelo menos do ponto de vista da tecnologia, nós deveríamos estar ao nível de Índia, de França e de Inglaterra. É isso que deveria ser a meta da elite brasileira, né? Uhum. E eu acho que o meridionalismo permitiria mostrar que isso não é um sonho impossível, porque a Índia tem o mesmo interesse e tem os mesmos obstáculos. Então, eles ali no Oriente, nós aqui no Ocidente, dando as mãos, eu acho que nós conseguiríamos atrair a simpatia do resto dos países do mundo meridional para a nossa causa, de termos um assento no Conselho de Segurança da ONU, através de Brasil e de Índia, né? Porque o que falta, sobretudo para os internacionalistas, eu digo isso, vocês reparem bem, né? A Liga das Nações, a ONU, eles conseguiram trazer países do Oriente para o concerto das grandes potências, mas não há países do Sul no concerto das grandes potências, né? Então, se em Westfália era uma ordem ocidental europeia, mas já na ONU você tem uma ordem setentrionalista, porque as potências do norte, China e Rússia, estão representadas, uma ordem que seja realmente planetária ainda não tem, porque ninguém do sul ainda está presente. Com certeza. Então, acho que há sólidos argumentos para a gente reivindicar essa posição. Não, perfeito, professor. Tem até você falou um pouco da falta de preparo interno aí do Brasil para estar nos BRICS, né? Tem uma história que rola nos bastidores dos internacionalistas, né? De que na criação do Banco dos BRICS, né? O Brasil ofereceu para os BRICS, né, 2 andares do prédio, se não me engano, do Banco Central para funcionar o Banco dos BRICS. Os chineses falaram, não, peraí. Os chineses foram lá e deram um prédio em Xangai para o Banco dos BRICS. Assim, você vê a diferença do pensamento de grandeza para aquele feito, né, o Banco dos BRICS. Enfim, mas eu não posso confirmar essa história, uma historinha que rola nos bastidores aí dos internacionalistas e tal, mas que a verdade é que o banco está lá em Xangai hoje, né? Não, e provavelmente, e aí o pessoal, mas a gente tem que aproveitar os realistas. Você é realista, temos que aproveitar o dinheiro dos chineses. Tá, que projeto? Qual é o projeto prioritário? Perfeito. Se nós tivéssemos falado, não, mas olha, chineses, nós criamos uma empresa estatal para dirigir os trens balas aqui no Brasil, agora nós vamos criar a empresa brasileira de trens rápidos, vai ser sua contrapartida aqui no Brasil. Pô, no dia seguinte os chineses entrariam com dinheiro, isso eu tenho certeza. Uhum. Agora, entende? Então, né, eu fui um pouco criticado na ESA, que eu falei sobre os BRICS, e eles lá, muito realismo, mas os BRICS estão querendo emprestar dinheiro para nós agora. Eu não estou defendendo vamos sair dos BRICS. Deixa eu colocar a coisa de uma maneira mais objetiva, né? Não tô, se eu tivesse alguma influência, não faria esse movimento abrupto, né? Mas eu digo que ali se misturou estação, se colocou potências de níveis diferentes. Uhum. Nós não ganhamos a fase amarela, né? Não ganhamos a fase de B para entrar na chave A, né? Então, quando a gente for campeão da B, a gente entra na chave A. Perfeito. Favarão, quer fazer um ponto? Eu acho que é fundamental esse esforço de desenvolvimento intelectual do professor André.
em dois sentidos, né? Que ele colocou como falta de esclarecimento, eu bifurcaria em dois pontos. Primeiro ponto, falta de autonomia intelectual. Nós precisamos pensar um pouco mais na nossa realidade com cabeça nossa. Nós estávamos muito bem com a CEPAL, né? Foi um excelente começo. Bem observado. Um excelente começo que a CEPAL nos ensinou. Pensar problemas nossos com intelectuais nossos, por uma razão de toda simples. Os problemas da Europa não são nossos. Europeus pensam problemas de europeus, sul-americanos pensam problemas de sul-americanos. Isso daí é uma obviedade que tem sido esquecida. E a outra bifurcação, que é puxada a reboque por esse primeiro motivo, é a falta de uma cultura política nacional. São poucas as doutrinas socioeconômicas que resolvem nossos problemas. E daí você cai daqueles sujeitos, né, Gandhi, que a gente está aí entre os 20 e os 40, né? A gente está nesse... A gente conhece o liberal concurseiro, o socialista de boutique e o anarquista institucional, né? O anarquista que quer ser funcionário público, né? O que explica isso? É exatamente essa disjunção que existe, né, entre o mundo das ideias e o mundo dos fatos. A gente importa tudo. Então, professor André, se a gente pensar bem, é um dos poucos que estão fazendo esse trabalho, né? O que eu sempre falo. Darcy Ribeiro se foi, infelizmente. Celso Furtado se foi, infelizmente. O Hélio Jaguaribe, que eu já citei aqui, que eu adoro ele. O professor Oliveiros Ferreira, tanta gente que faleceu, o professor Leonel Itaúsu, né? Então, a gente tem que ensinar as novas gerações, né, a decência do pensamento autônomo, né? Importante. Muito bem colocado. Se você me permite, uma informação que para as novas gerações vai ser preciosa. Temos que lembrar que até os tucanos tinham esse núcleo de pensamento. Era a SEBRAP, de estudos, né, brasileiros de pesquisa, a SEBRAP. O grupo SEBRAP formou a maioria dos intelectuais tucanos. E eles pensavam o Brasil, né? Nessa época, quem não era dessa linha ideológica, né, buscava na clandestinidade, né? E eu era membro do Partido Comunista Brasileiro e nós tínhamos as nossas discussões intelectuais clandestinas. O resultado disso, por exemplo, pode ser visto nas revistas Presença, várias revistas Presença que foram publicadas pela UCITEC, que eram, na verdade, resultado das reuniões intelectuais que, na época, a gente fazia sobre clandestinidade. A revista era uma revista de debate, cultura e política, legal, né? Mas era a exposição do pensamento dos intelectuais do partido naquela altura, né? Durou poucos anos a revista Presença, não lembro bem, mas entre os anos 70 e 80 foi marcante, porque exatamente indicou uma outra linha, né? Uma outra linha ideológica política que era do Partidão. E isso foi se perdendo. Bem, tinha a Lua Nova do PT, vamos lembrar também, né? O pessoal do PT se reunia e tinha uma linha mais intelectualizada. Eu lembro da revista Lua Nova deles e tal. Eu acho que isso foi se perdendo um pouco, embora as instituições ainda estejam aí, mas o neoliberalismo ele avançou tanto, a privatização avançou tanto, a desnacionalização avançou tanto, que nós ficamos realmente meio que à deriva, né? Então, está fazendo falta, sim, a retomada da questão nacional.
eu acho que assim, né, os diferentes níveis de dependência, né, professor, e como com o tempo a sociedade brasileira ela se torna estéril. Você vê aí em algumas universidades renomadas, né, curso de administração para herdeiros. Às vezes o fundador da empresa era até analfabeto. Eu conheço uma grande empresa brasileira que foi fundada por um analfabeto. Quer dizer, do mesmo jeito que nós não formamos mais grandes autores, também não formamos mais grandes empresários. Bem observado. Quem entre 30 e 50 anos que tem condição de governar o país? É boa pergunta. Bem Quer observado. dizer, isso cai no problema formativo, é muito grave, né? A formação ela não pode ser uma bandeira vazia. Você tem que ter um projeto sólido e reconhecido pela comunidade brasileira de todas as classes como fundamental. Você Maravilha. falou uma coisa certa, porque é exatamente aí que radica a falta de esclarecimento. Porque se todos os líderes vão sendo presos, perseguidos, e você vai a cada ciclo que você, depois de muita luta, consegue formar de liderança. Se essas lideranças são todas esmagadas, não tem como esclarecer a população da sua realidade política, né? É impossível. Como assim, Vanessa? Então, essa daí, né? A formação do artista, a formação de pensamento, e, na verdade, você vê que quando você acompanha as pessoas e conversa com as pessoas na rua, né, é uma sociedade tomada por profundo pragmatismo e profundo arrivismo, né? Uhum. Essa questão dos empresários, né? A gente pode pensar um ou outro aí que realmente está preocupado em criar uma grande empresa nacional, né? Pode citar, sei lá, Marco Polo, não sei, que faz ônibus. Nessa classe você ainda acha pessoas interessantíssimas. Uhum. Você acha Quem tinha um projeto nacional como empresário, do empresariado nacional, de dar um salto, né, qualitativo, inclusive nas suas empresas, era o Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht é a pessoa que eu acho que tem mais clareza de perceber que o empresariado brasileiro ele tinha encontrado um nicho de sofisticação na engenharia pesada, né? E essa aliança, né, Petrobras com a engenharia pesada, estava funcionando, e o passo seguinte que ele pretendia dar era entrar num setor de tecnologia de defesa. setor armamentista. Instalou na Missílica, desenvolveu mísseis, né? E mísseis, corvetas, ou seja, ele ia entrar num nível. Ele estava porque ele é um cara patriota e ele queria colocar justamente o Brasil em patamares mais elevados de produtividade e competitividade. Uhum. Ele foi escolhido a dedo, porque ele era o nosso Barão de Mauá hoje. Se tem uma coisa que, se eu fosse repórter, eu gostaria de fazer muito, seria uma matéria com Marcelo Odebrecht, uma grande entrevista com Marcelo Odebrecht. Fazer perguntas diferentes das que fazem para ele. Porque eu tenho certeza absoluta, né? Porque a turma fica muito com o negócio da corrupção. Vamos deixar de ser hipócrita, vamos falar bobagem. Nesse mundo vocês estão falando do quê? Sabe? Então, é uma conversa muito, muito furada. O que eles acham que é o mundo da competição, da concorrência das multinacionais, das grandes obras? O que eles acham que é isso? Um convescote de escoteiros? O que eles acham que é isso? Eu acho que assim, o modelo econômico estimula muito a comunidade empresarial. Quem ainda está na velha guarda ainda tem esse tipo de preocupação.
né? Tempo que o Brasil se expandia para o interior, né? Isso daí fundou empresas de transporte que viraram gigantes, né? Uhum. Por exemplo, o Garcia, né, empresário londrinense, ele enriqueceu em torno dessa conexão Londrina-São Paulo. Hoje é o que a gente estava conversando, né, Favor, esses dias. A gente hoje, professor André, a gente olha esses programas de empreendedorismo que parecem ser muito legais, tal, para melhorar a economia do país. A gente só vê coisas do tipo bolo de pote, um sapato diferenciado, um caderno personalizado, Todo sabe? mundo querendo ir para o YouTube. Tudo, exatamente, não Tudo... tem A gente hoje estava mais, falando né? disso antes, né? Uhum. Não tem mais um É, projeto de criação de um grande parque É. produtivo industrial, né? você vê a história do Osiris Silva, por exemplo, fundador do Embraer. É uma história que dava um filme. História dantesca. O cara. Aquilo é um empreendedor. Pioneiro, E ter pioneiro do carro elétrico. Pioneiro do carro elétrico. Eu não sei se ele queria fazer o carro elétrico. Também lembro. então, mas tudo isso é o quê? São produtos do modelo macroeconômico, né? O país não só dava um estímulo para isso, como o país suportava esse tipo de proposta, né? Quando você pensa isso a larga escala, esse tipo de pessoa vai morrer. Quantos Marcelos Odebrecht tinha nos anos 70, quantos tem hoje, né? Isso a gente pode falar desde o Império, o Barão de Mauá também. O Barão de Mauá, por exemplo, tentou, né, criar uma sofisticação tecnológica no país e o próprio governo queria competir com ele, né, digamos ali, suprimir, né, o que ele se propunha a fazer para o país, né, enfim. Continua sendo a velha fórmula cada vez mais difícil, mas eu acho que ela ainda é válida. Uhum. O Brasil só avança se derrotar a aliança do imperialismo com o latifúndio. Isso aqui é a verdade. Ponto fundamental. A gente fala isso e houve um erro de percepção, porque achava-se que a aliança do latifúndio com o imperialismo ia manter o latifúndio com níveis tecnológicos atrasados. Entende? E isso se verificou errado. Aí temos que dar a mão à palmatória. O Fernando Henrique, com a teoria da dependência dele, acertou, porque ele percebeu que viria uma globalização que iria modernizar o campo das periferias, né? Então ele disse, não é verdade, poderá haver modernização, né, sem reforma agrária, porque a discussão brasileira dos anos 60 era essa, o Brasil não poderia se modernizar sem reforma agrária, a esquerda toda acreditava nisso. E o Fernando Henrique acertou, né? Aliás, na minha opinião, foi o acerto dessa tese dele que acabou lhe qualificando para vir a ser presidente mais tarde, né? Porque a partir daí ele pôde formular um projeto que deu certo até ele chegar à presidência. Só que o que ele queria? Ele queria colocar as empresas brasileiras, né, num nível de concorrência perfeita com as multinacionais, ou seja, sem apoio estatal. Isso não existe. Você vê, isso em plena revolução tecnológica, né? Culturou a empresariado brasileiro. Então, ele esmagou. De modo que, se tivéssemos discutido durante os anos do PT o fenômeno da desindustrialização para valer, teria sido importante, né? Mas o PT meio que vetou essa discussão, porque, não, mas tudo bem, mas agora nós estamos vendendo para a China e estamos fazendo a Bolsa Família com esse dinheiro. Ou seja, sabe, parecia que apoiar o latifúndio já não era mais tão ruim. Erro. Com Erro. certeza. Me desculpem.
Bom, com- Eu acho que um dos problemas da abertura brasileira, fora o radicalismo, né? Ao meu ver, aquilo era um processo de reprivatização, né? Porque você vê que nos últimos anos de 70, de fato, o Estado ele tomou conta de empresas que não tinham significado estratégico nenhum, né? Mas fora o radicalismo, né? Porque vender o que precisava vender, né? E exatamente o que não precisava vender, né? O que não podia ser vendido, né? Isso acontece numa fase de mudança tecnológica, né? Terceira revolução industrial. A gente estava no começo do 3.0. Quer dizer, o Brasil ele tinha era um país de industrialização tardia que estava se estabelecendo no 2.0, na tecnologia do motor de combustão interna, da eletricidade, das resinas plásticas, né, da indústria química. Quando a gente estava assimilando bem esse ponto, o centro do capitalismo volta a se revolucionar. E aqui, em vez da gente fazer um esforço supremo para acompanhar, a gente abre. Agora o centro do sistema volta a se revolucionar, produz uma nova onda de inovação tecnológica, agora a gente fica para trás mesmo. Falar isso num 7 de setembro dói muito. E acreditamos sempre no efeito manada, né? No efeito rebanho, e vamos deixando as coisas acontecer. Né? Deixa acontecer. Deixa, o lema não é esse? Deixa acontecer. Né? O lema do deixa fazer, deixa acontecer. Não tem problema, né? Estou sendo irônico, viu? Para deixar claro, né? Para deixar claro para quem está ouvindo, né? Eu estou sendo irônico. Mas a delinquência deixa acontecer, né? Com certeza. Se chegarmos aos 200 mil, que é bem possível que a gente chegue, o prejuízo irreparável que essa doença representou para o país. Levará muitos anos para a gente se recuperar disso. Muitos anos. Com certeza. E mostrou algum dos nossos lados negros, né? O preconceito que o jovem tem com o idoso. Nossa, total. Um negócio desse é inadmissível, né? Com certeza. Só morre aquela história, né? Só morre velho. E o papel do aposentado na economia brasileira, né? Exatamente. Quantos aposentados que a gente conhece que sustenta 2 filhos de 30 e 4 netos. Exatamente. Bom, vamos partir para o final? Vai piorar a situação. Infelizmente, a situação vai piorar. Eu concordo. Bom, a gente partindo para o final já aqui do nosso papo, e já quero dizer que o conselho aqui, o nosso centro acadêmico, está muito feliz de ter realizado esse papo e que foi realmente muito engrandecedor. Eu ia passar para vocês, se quiserem dizer uma palavra final aí, umas considerações finais, tá o microfone aberto aqui, fiquem à vontade. Eu queria deixar uma palavra, agora, antes de me esquecer dela. É que nós estamos nos aproximando dos 200 anos da independência. Né? É chave. Ou nós reafirmamos a nossa independência, ou nós recuaremos para uma situação de semicolônia, de protetorado. Se 200 anos atrás o grito foi independência ou morte, agora, 200 anos depois, eu digo morte à dependência. Perfeito. Excelente. É o meu Excelente. recado desse 7 de setembro de hoje. E obrigado pela oportunidade aí. Obrigado, foi ótimo. Obrigado a todos que me escutaram, muito obrigado por me ouvir. Professor Fávaro. Eu só tenho a agradecer, tá? Não só pelo convite, mas também pela natureza toda especial desse convite. Né? Hoje é 7 de setembro,
é uma data que eu acho que todo mundo pensa no país de alguma forma, né? Com certeza. Eu acho que essa é um momento que nós temos que refletir, né? Que pensar no que a sociedade já conquistou, no que a sociedade pode conquistar e nos perigos que nós corremos nos dias atuais. Eu acho que hoje nós temos uma questão nacional muito bem consolidada, né? Como se diz, as cartas estão na mesa, quem consegue enxergar sabe da posição delas. Eu peço para vocês muito obrigado por dar essa oportunidade de falar no dia de hoje. Que isso, o prazer é nosso. Obrigado, gente. Pessoal, Falou, curtam gente. o vídeo, compartilhem aí com os Obrigado. amigos, com a família. Muito obrigado, professores. De verdade, foi incrível. Valeu. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.